Fala comigo pessoal, hoje dia 30 de agosto de 2024, uma sexta-feira, agora 10h12 da manhã. Estamos aqui para falar sobre meus palpites para a rodada 25 do Campeonato Brasileiro 2024. Muita coragem esse rapaz vir aqui em plena live no meio da internet com a camisa do Corinthians, falsier, para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Mas bem, estamos por aqui, certo? Então, sem mais delongas, já comecei, 30 minutos, 30 segundos, todo mundo já sabe. A situação não é boa. Tivemos tivemos a ida da Copa do Brasil agora no meio de semana, com os últimos jogos ontem. Tivemos São Paulo e Atlético Mineiro com vitória do Atlético Mineiro. Tivemos Bahia e Flamengo com vitória do Flamengo. Tivemos Vasco e Atlético Paranaense com vitória do Vasco. Tivemos Juventude e Corinthians com vitória do Juventude. Certo? No primeiro jogo os visitantes ganharam, no primeiro jogo os mandantes ganharam. Nos jogos da quarta, visitantes, nos jogos da quinta, os mandantes. Então, bom pessoal, sem mais delongas, vamos começar. Cuiabá e Criciúma. Criciúma numa situação confortável e o Cuiabá precisando vencer para tentar sair lá de baixo. Mas não é dessa vez, eu acho que dá um dupla fora aí. Só lembrando, nessa rodada não temos nenhuma aposta seca e para voltar não temos também nenhum empate. É uma rodada com seus favoritos bem escolhidos, tá certo? Um jogo ou outro que teve uma briga maior, tá bom? Então, Cuiabá e Criciúma, dupla fora pro Criciúma, certo? Botafogo e Fortaleza, jogo de liderança, jogo que vale muito. O Fortaleza segurar e o Botafogo tentar recuperar. Nesse jogo eu coloquei um dupla fora. A situação do Fortaleza se torna melhor do que a do Botafogo. Nos últimos jogos, Fortaleza vem aí com 13 pontos e o Botafogo apenas 8. O que mata com o Fortaleza é os jogos fora de casa. Enquanto o Botafogo tem 11 pontos jogando em casa, no Rio de Janeiro, Fortaleza tem apenas 2 fora dos seus domínios. É um ponto para se levantar, a se pensar também sobre isso. No confronto um contra o outro, no confronto um contra o outro, o Botafogo tem 11 pontos, enquanto o Fortaleza tem apenas 2. O Botafogo jogando em casa tem 10 pontos e o Fortaleza jogando fora tem 11 pontos. E o Botafogo jogando contra o Fortaleza lá dentro do Newton Santos tem 4 vitórias contra apenas 1 derrota. Então esses são os pontos que vão aí a favor do Botafogo, além de ter mais pontos jogando em casa do que o Fortaleza jogando fora. Tem 25 pontos jogando em casa, enquanto o Fortaleza tem apenas 15. Mas mesmo assim eu coloco um dupla fora nesse jogo, certo? Cruzeiro e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense foi o que tirou meu sonho na rodada passada, conseguindo a vitória em cima do Juventude, que eu não esperava. Mas mesmo assim um 7-1 aqui, eu acho que dá Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar se recuperar desses dois resultados negativos contra o Internacional. Uma derrota e também um empate com um jogador a mais, que para mim também vai no caso de uma derrota. Por que eu digo isso? Porque eu já vi meu time jogando contra outro time com 2 jogadores a mais e não consegui vitória. Então para mim isso é um resultado negativo, certo? Grêmio e Atlético Mineiro é um dos jogos apertados. Eu coloquei o Grêmio ganhando aqui um dupla casa porque o Grêmio deu uma melhorada, conseguiu ganhar no último jogo, se eu não me engano, contra o time do Criciúma, ele conseguiu trazer a vitória, e agora com o Atlético Mineiro provavelmente muito modificado, afinal tem um jogo da volta no meio da semana contra o São Paulo, eu acho que dá um dupla casa para o Grêmio, tá certo? O próximo jogo, o jogo que poderia aqui ser um fora, seco, mas eu vou colocar ainda um dupla fora. Por quê? Corinthians e Flamengo. Eu coloquei um dupla fora, coloco o Flamengo ou ganhando ou empatando esse jogo, porque mesmo o time reserva do Flamengo consegue ser melhor do que o time titular do Corinthians. É fato. A única coisa que pode fazer o Corinthians vencer é o apoio da Fiel, certo? Mas o apoio da Fiel tá se vindo, mas a Fiel não bota a bola para dentro. Lá ele não faz gol. Quem faz são os jogadores, e esse é um déficit que o Corinthians tem demais, fazer gol. Enquanto o Flamengo, mesmo jogando mal, consegue trazer a vitória, certo? Na quarta-feira, no jogo do meio da semana da Copa do Brasil, o Flamengo pode perder por 1-0, que mesmo assim vai para os pênaltis. O Corinthians precisa vencer de 1-0 para poder ir para os pênaltis. Aí é complicado. Agora abre parênteses para o torcedor. O que eu posso dizer é, o Corinthians vem jogando mal. Ontem ele jogou mal novamente. Ele precisa ser atacado, a zaga não se conhece. O que eu acho interessante é que a zaga precisa se manter.
A zaga precisa ser mantida. Vai jogar com 3, então vai jogar com 3, 5 jogos seguidos. Vai jogar com 4, vai jogar com 4. Mas tem que manter. Você não pode tirar a zaga. A zaga precisa do mantimento. A zaga e todo o completo restante do time precisa de uma coisa chamada entrosamento. O Corinthians não tem entrosamento. Toda escalação é um time diferente, certo? Chegou agora o restante do pessoal. Agora vamos começar a repetir a escalação. O jogador tá cansado. Troca 1, não troca 5. O cara foi contratado essa semana mesmo ele já estava jogando. Não tem condição no jogo mata-mata. Não quer o campeonato? Não quer. Eu não quero a Copa do Brasil. Eu vou abrir mão. Escala os 11 reserva. Não mescla. Porque depois o time tem que correr por 2. Certo? Não mescla. Vou jogar reserva. Vou aguentar a torcida. Pronto. Faz tua escolha. Agora não adianta a gente jogar mal Copa do Brasil, jogar mal na Sul-Americana e jogar mal no Brasileiro. E a gente vira e diz, e qual é o time? A gente tá precisando o quê? A gente tá tentando o quê? Yuri Alberto é o titular, então mantém ele titular. Pedro Raul é o titular, mantém ele titular. Agora, sabe o que é que a gente quer? Se é o time titular ou o time reserva, se a gente vai jogar a Copa ou não vai. Certo? Então o jogo contra o Corinthians e Flamengo, gostaria muito que o Corinthians ganhasse, para tentar sair dessa zona, mas sei que é muito difícil isso acontecer. Tá bom? Então dupla fora aí, Corinthians e Flamengo. Então, continuando, pessoal, queria muito que isso acontecesse, do Corinthians conseguir essa vitória contra o Flamengo. Seria ótimo, ia dar uma moral muito grande, mas é uma coisa que eu não acho que vá acontecer, certo? Pode acontecer? Pode, é futebol. Vou torcer para que isso aconteça? Vou, mas pela lógica, sempre lembrando, eu estou aqui com a lógica, eu estou aqui com os números, com a mensuração desses números e tudo mais. Então, para mim, é um dupla fora, Corinthians e Flamengo, certo? Próximo jogo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Esse aqui provavelmente também seria um fora seco, mas eu não coloquei porque, por incrível que pareça, o Atlético Paranaense tem 9 pontos jogando em casa, enquanto o Palmeiras jogando fora de casa tem apenas 2. É o único ponto que não deixa eu dar um favoritismo extremo para o Palmeiras, tá certo? Mas mesmo assim eu coloco um dupla fora, lembrando que o Atlético Paranaense tem que correr atrás do resultado na Copa do Brasil. E infelizmente para o Palmeiras não joga mais isso, foi eliminado na última rodada, foi no primeiro mata-mata contra o Flamengo. É porque eu mudei, entendeu? O Botafogo foi na Libertadores e o Flamengo foi na Copa do Brasil. Certo? Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo, nesse jogo aqui eu coloco um dupla casa. Eu coloco aqui um dupla casa, certo? Porque o Fluminense não tem Copa no meio da semana, o São Paulo tem que correr atrás do resultado contra o Atlético Mineiro lá dentro da Arena do Galo. Arena MGV, MRV, coisa assim, não me lembro direito agora o nome. Certo? E é um jogo muito apertado. Ao meu ver, seria um empate. Certo? Eu colocaria um empate seco. Por que eu não coloquei esse empate seco e preferi um dupla casa? Por causa disso, porque o São Paulo joga no meio de semana contra o Atlético Mineiro. O São Paulo está numa boa colocação no Campeonato Brasileiro, então ele pode disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mandar um time misto ou mandar um time reserva, certo? Então por isso eu coloquei um dupla casa. O Fluminense, como vocês sabem, briga para sair de perto da zona, porque da zona ele já saiu, já está em 16º, né? Então o próximo jogo vem aí, Juventude e Inter. Inter tentando dar uma melhorada, caminhando devagarzinho ali com o Roger Machado. Juventude tem um jogo no meio de semana contra o Corinthians, tem a vitória, é bem verdade, mas o jogo é lá dentro da arena da Neoquímica Arena. Pode ser que também o Juventude utilize o time misto, afinal está em 13º com 28 pontos, é bem utilizável um time misto nessa situação. E o Inter vai tentar sua vitória para poder ajudar também aqueles jogos que ele tem em falta, ok? O próximo jogo vem a ser Red Bull Bragantino e Bahia. Bahia, mesmo jogando no meio de semana a Copa do Brasil contra o Flamengo, o Bahia é favorito. Eu coloco um dupla fora aqui do Bragantino contra o Bahia. O Bragantino não vem passando por uma boa fase. Talvez o trabalho de Pedro Caixinha seja contestado. Não sei se ele consegue terminar, porque ele também está ali perigando. Está em 15º com 27 pontos. E aí, se você parar para pensar, o Vitória, que é o primeiro, tem 22.
Então a diferença não é tão grande assim. Certo? Mesmo assim eu coloco um dupla fora, mesmo com o Bahia jogando no meio da semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o último jogo, para fechar a rodada, vem Vitória e Vasco. Vitória abrindo a zona do rebaixamento com 22 pontos. O Vasco em oitavo deu uma mudança de patamar muito grande, mas pasmem. Para mim, quem pode ganhar ou empatar esse jogo é o Vitória. O Vasco provavelmente vem com time misto, vem com time reserva. E o retrospecto do Vasco contra o Vitória não é bom, certo? Nos últimos 5 jogos, o Vitória ganhou 9 pontos, jogando em casa. Enquanto o Vasco, jogando fora, ganhou apenas 2 jogos e perdeu 3. Já pesa para trás. O Vitória jogando em casa ganhou 7 pontos e o Vasco jogando fora ganhou apenas 5. Aquele outro dado que eu dei foi o Vitória nos últimos 5 confrontos contra o Vasco ganhou 3 confrontos e o Vasco ganhou apenas 2. E se for para os jogos do Vitória lá na Bahia, continuou o mesmo resultado. 9 pontos para o Vitória e apenas 6 pontos para o Vasco. Então, por causa disso, por causa da tabela também, de um casa contra o outro fora, eu coloco que o Vitória possa sair vencedor desse confronto ou empatando. Lembrando também que o Vasco tem um jogo no meio da semana contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, pessoal, Cuiabá e Criciúma, dupla fora, Botafogo e Fortaleza, dupla fora, Cruzeiro e Goianiense, dupla casa, Grêmio e Atlético Mineiro, dupla casa, Corinthians e Flamengo, dupla fora, Atlético Paranaense e Palmeiras, dupla fora, Fluminense e São Paulo, dupla casa, Juventude e Inter, dupla fora, Bragantino e Bahia, dupla fora, Vitória e Vasco, dupla casa. Esses são meus palpites para a rodada 25 do Campeonato Brasileiro 2024. Ajeita aí, faz uma fezinha, vai com fé, vamos tentar trazer esse green absoluto, aproveitar que daqui a pouco está chegando aí a rodada de eliminatórias da Copa do Mundo e pode ser que as coisas mudem ou não, né? Então, pessoal, é só isso. Como eu disse, temos muito dupla casa e muito dupla fora. Faz 3 pulls, um completo, um só de dupla casa e outro só de dupla fora. Então, valeu, pessoal. Curte, compartilha, ativa o sininho para quando eu tiver vídeo novo, você está sendo avisado. Pessoal, fui. Vejo vocês sexta-feira que vem. Até mais.